Olá, irmãos! Vamos fazer um vídeo interessante aqui. Olha só, o paradoxo de Epicuro. O mal existe? Sim. Deus sabe que o mal existe? Não. Então ele não é onisciente. Sim, ele sabe. Deus pode acabar com o mal? Não. Então ele não é onipotente. Sim, ele pode. Deus quer acabar com o mal? Não. Então ele não é bom. Deus quer acabar com o mal? Sim. Então por que o mal existe? Por causa do livre-arbítrio. Olha só que interessante. Deus podia ter criado o universo com livre-arbítrio e sem o mal? Não, então ele não é onipotente. Sim, então ele não é bom. Olha só que interessante. Então por que o mal existe? Para nos testar. Se ele é onisciente e já sabe o resultado e não precisa nos testar, beleza? Por que o mal ainda existe? Satanás. Se ele é onipotente e bondoso, teria destruído Satã. Olha só que interessante. E aqui eu vou explicar o problema de todo esse pensamento que Epicuro tinha. Então olha só, esse paradoxo de Epicuro, ele é a prova cabal que o livre-arbítrio ele não existe, não pode existir. Porque se nós cremos que Deus ele é onipotente, onisciente, né? E sabe de todas as coisas e pode tudo, então por que o mal existe, né? Então nessa teoria, onde existe o livre-arbítrio, se o mal existe, ou Deus ele é mal por não derrubar o mal, né? Ele não acabar com o mal, logo ele é mal também, ou ele é fraco por não acabar com o mal, porque ele não pode acabar com o mal. Então, realmente, esse paradoxo de Epicuro, ele existe. Epicuro, ele era um filósofo, tá? Ele praticava filosofia e, assim, ele não tá brincando aqui. Ele tá realmente trazendo um problema sério e um problema existente nessa teoria do livre-arbítrio. Então, realmente, o negócio é assim, se você crê que Deus, ele é tudo isso, né? Ele é onisciente, onipotente, você não pode crer que existe o livre-arbítrio. Tá? Para começar pelo pensamento mais do senso comum, a gente pode pensar, existe o livre-arbítrio? Tá, então o homem ele pode negar a Deus? Então Deus não é onipotente. Pois se Deus chama, né? Deus chama o homem e o homem pode falar, não, eu não quero. Então quer dizer que Deus não é o Todo-Poderoso. O homem está à altura de Deus, né, do Pai, para negá-lo. Isso aí não está nas Escrituras, mas em nenhum lugar. Nem no Pentateuco de Moisés, nem nos profetas, nem no Novo Testamento. Mas nenhum lugar. Por isso que não existe livre-arbítrio, tá, Eric? Se não existe livre-arbítrio, o que existe? Existe predestinação. E a predestinação, existe o mal, existe todas as coisas, todos os elementos que Epicuro falou, que existe tudo, a onisciência, a onipotência do Pai, existe tudo, mas existe uma coisa, existe propósito e existe tempos determinados. O Pai criou tudo isso com um propósito. O propósito de existir o mal, o propósito de acontecer todas as coisas, realmente tem um objetivo. O Pai, ele criou e ele decretou o mal. Logo em Isaías, o Pai fala pra gente, né, que ele criou o bem e criou o mal, ele criou as trevas e a luz, ele faz todas as coisas. Então, se isso é verdade, então quer dizer que ele criou realmente o mal. Então, ele criou o mal para quê? Não é aquele negócio de que, no livre-arbítrio existe o yin e o yang, né, que existe o bem e o mal lutando entre si, não. A Bíblia diz que o Pai criou o yin e yang para controlá-lo. O Pai, ele criou o bem, ele criou o mal para controlá-lo. Mas por que o Pai quer controlar isso? Para quê? Para apresentar os seus santos atributos para a igreja. Os seus atributos positivos e negativos. Amor, misericórdia, ira, vingança. Ele mesmo diz que ele é um Deus vingador, um Deus irado, né? Que se vinga dos ímpios e tal. Por isso que ele transforma a igreja depravada em santa e glorificada. Ele vai glorificar a igreja. Por isso que a igreja não vai ser mais ímpio. Você está entendendo para que existe o sacrifício no madeiro? É isso que serve o sacrifício no madeiro. Porque o Pai, ele decretou o mal para todas as coisas. A queda no Éden, sabe a queda no Éden? O ato de desobedecer Deus que Adão fez e Eva fez? Então, isso aí foi decretado pelo Pai. Ora, peraí, o Pai falou para não comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tá, mas isso foi a vontade revelada do Pai. E a vontade decretiva secreta dele? Era que o homem caísse, porque se o homem não caísse, não teria graça, não teria o Messias, não teria filho, não teria nada. Então, quer dizer, o Pai, ele realmente decreta o mal, ele decretou que, como Paulo diz, toda a criação e todo homem, tudo que o Pai criou, caísse realmente na inutilidade. Ele decretou o mal em todas as coisas, para que tudo caísse, né? E tudo fosse depravado para quê? Para poder salvar tudo isso perante a sua misericórdia e seu amor, mas ele não vai salvar todos, porque se ele salvar todos, ele não vai conseguir manifestar os seus atributos, no caso aí, negativo, né? Vingança, ira e tudo mais, juízo e tal. Então, realmente, assim, a igreja, ela vai ser julgada e tal, ela vai passar por um julgamento, você fez isso e seus pecados. A igreja vai passar por isso? Não, não vai. Porque o julgamento da igreja é para galardão, para receber galardões, né? Grandes e pequenos, né? No caso, maiores e menores.
Agora, a igreja vai passar por julgamento de condenação? Não vai. Então como é que o pai condenaria se ele salvasse todo mundo? Como é que ele poderia aplicar o juízo dele, né? Condenar para o lago de fogo, aí que os cristãos chamam de inferno, né? Como é que o pai faria isso? Se a igreja, ela tá na graça, né? A igreja, ela é limpada de todos os seus pecados pela graça. Então, para quem que o pai vai fazer isso, né? Então, sim, claro, precisa existir os ímpios, precisa existir tudo isso. Por isso que o pai decretou, por isso que não existe livre-arbítrio. E quando o livre-arbítrio existia, por exemplo, no Éden, não é o que a gente pensa que é. O livre-arbítrio não é estar livre da influência do bem e do mal, mas estar livre da influência do mal. A influência do bem não tem como a gente ficar, porque o bem criou o universo, o bem criou tudo, e é o pai. Tá bom, Eric, mas você tá falando tudo isso aí, tá? Então, se tudo isso que você tá falando é verdade, então o livre-arbítrio ele não existe. Sim! Bem-vindo à Matrix. O livre-arbítrio não existe, embora seja pregado em basicamente todas as religiões cristãs. O livre-arbítrio não existe, porque se o livre-arbítrio existir, então o homem, ele perde a sua posição de depravado total, como Paulo diz que somos, e ele passa a subir o nível para ficar diante de Deus, sozinho, sem graça. E aí ele pode falar, não, eu não quero sua graça, Deus, eu não quero sua graça. Você não ofereceu sua graça para mim? Então eu não quero. Eu vou recusar o sacrifício no madeiro. É isso que é o livre-arbítrio. Basicamente é isso. Então, é assim, você pode chamar o Deus de mal, de vingador, de Deus do Islã, você pode chamar do que você quiser, tá? Mas uma coisa é certa, o livre-arbítrio não existe, o que existe é predestinação, tá? Afinal, somos eleitos antes da fundação do mundo, né? E o Cordeiro, ele foi morto quando? Antes da fundação do mundo. Então, como é que existe isso, entendeu? Então, o livre-arbítrio não existe. Essa é a solução para o paradoxo de Epicuro, né? Eu estou aqui solucionando o paradoxo de Epicuro. Por quê? Porque eu estou removendo apenas um elemento aí do paradoxo dele e estou resolvendo o paradoxo inteiro, que é o livre-arbítrio, né? Então, é assim, nós somos a igreja. E essa igreja aqui, que temos hoje, e a gente vai ter até o final dos tempos, né? Essa igreja aqui, ela foi escolhida antes da criação do mundo, antes de todas as coisas. E logo, se o pai escolheu a igreja, ele escolheu os ímpios também para o lago de fogo. Então, é matemática básica. Se o pai ele escolheu um povo, claro que ele escolheu também outro povo para ir para o lago de fogo, porque ele precisa desse povo para manifestar os atributos dele. Bem-vindo, esse é o verdadeiro evangelho, que não é pregado nos templos de pedra.